terceiro ano, crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Vamos pegar um caderninho de vocês pra gente resolver esses probleminhas, né? Que eu deixei na aula passada. Então vamos lá, pegando o material pra gente conferir. Bom, só lembrando que às vezes, né? Em algumas situações, problemas envolvendo tanto faz ser a adição, como a subtração, a multiplicação ou a divisão, em muitos casos, vem alguma informação que não está contida dentro do problema, mas que ele nos dá, não é isso? Algumas instruções para que a gente possa descobrir qual é essa informação. Como aqui, com esses exemplos, ele vem faltando, né, um número. Bom, mas esse número a gente vai descobrir através, né, do que ele nos deu aqui. Então, eu disse assim na primeira questão. Calcule a soma do numeral 764 e o seu sucessor. Bom, então aí no caso, né? Nós temos aí o sucessor. O que é o sucessor? Aí já é um conhecimento que vocês já adquiriram lá no início do ano, tá? Onde nós vimos que o antecessor e o sucessor. O que é o antecessor? O antecessor é o número que vem antes e o sucessor é o número que vem depois. Então, qual é o número que vem depois de 764? É o número 765. Então, nós vamos fazer uma soma com esses números. Então, vamos lá colocar aqui os números, né? Pra gente efetuar essa continha. 764 mais seu sucessor, que é 765. Ok? Bom, então agora é só resolver, tá? E vocês podem estar colocando aquela dicasinha, né? Primeira, a dica que eu falei, quem lembra, é o quê? Fazer a mira. Depois, né, os dados, que a gente já pegou aqui os dados. E nós podemos desenhar para que depois a gente possa resolver. Então, aqui, quem tem dificuldade pode fazer o desenho, né? Pode fazer as bolinhas aqui, no caso, ó. 4 bolinhas mais 5, né? 4 mais 5, depois a gente desenha mais 5 bolinhas. E agora é só a gente contar quantas bolinhas deu, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 4 mais 5 é igual a 9. 6 mais 6, a mesma coisa, pode estar fazendo as bolinhas, quem tem dificuldade na soma, né? Coloca 6 bolinhas e depois coloca mais 6 e aí vai contar, né? Dá mais trabalho, mas quem tá com dificuldade, isso resolve, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui nós temos 12. 6 mais 6 é 12. Então, nesse caso, a gente coloca o número 2 e vai para o próximo, o número 1. Então, aqui nós temos 7 mais 7. Podem estar desenhando, tá? Mas a gente já sabe que é o quê? 14. 7 mais 7 é 14, mais um que foi daqui, então fica o quê? 15. Então, essa soma foi de quê? De 1529, tá certo? Então, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, né, também é bem parecido, né? Bom, então diz aí o seguinte. Calcule a soma do numeral 864 e o seu sucessor. Bom, então, vamos lá. 864 mais o sucessor é 865. Tá? Bom,
4 mais 5, nós já contamos lá em cima que é 9. Uma conta até parecida, né? 6 mais 6, 12. E aí, a gente leva 1 para a próxima, né? Ó, unidade, dezena, centena, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 8 mais 8, 16. Mais 1, 17. Então, fica 1729. Ok, criançada? Bom, vamos lá para a terceira questão. O que ela nos diz na terceira questão? Bom, calcule a soma do numeral 796 e o seu sucessor. O sucessor é 797, que é o número que vem depois. 6 mais 7 é igual a 13, tá? Então, a gente coloca a unidade aqui embaixo da unidade e a dezena vai lá para a dezena. 9 mais 9, 18. Não é isso? 18 mais 1, 19. Então, vem para cá o 9. E, novamente, vai o 1. 7 mais 7, 14. 14 mais 1, 15. Então, a resposta é 1593. Bom, vamos agora à quarta questão. A quarta questão, ela não envolve somente a soma, mas também ela envolve uma subtração, tá? Então, vamos resolver essas duas situações aqui, tá? Bom, diz o seguinte na quarta. Eu tenho, né, digamos que vocês têm 146 selos e Maria tem 123 selos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 146. E Maria tem 123. Então, o que é que ele quer? Quantos selos eu tenho a mais que Maria? Bom, para saber, nós temos que fazer uma subtração para descobrir quantos selos, né, eu tenho mais que Maria. Então, fazer aqui uma continha de menos. Vai ser 146 menos 123. Que podemos também fazer isso na forma de desenho, né? Para facilitar. Então, aqui ó, nós temos 6 menos 3. Então, vamos fazer aqui o desenho. Quem tá com dificuldade, olha, faz 6 bolinhas. 3, 4, 5, 6. 6 bolinhas. É menos 3, né? Significa que nós vamos tirar 3 bolinhas, né? Ó, tira, tira, tira. Ficou quantas? 1, 2, 3. Então, 6 menos 3 é igual a 3. 4 menos 2. Quem também tem essa dificuldade é só fazer isso, ó. 1, 2, 3, 4. Se é menos 2, vamos tirar 2. Então, tiramos 2 bolinhas. Sobrou quanto? 2. Então, 4 menos 2 é 2. E 1 menos 1. Tem gente que se pergunta quanto é que é. Se eu tenho apenas 1 e eu retiro 1, fica com o quê? Com nada. Então, quantos selos eu tenho a mais que Maria? 23 selos, tá certo? 23 selos. Bom, a letra B. Quantos selos temos juntos? Bom, agora nós vamos fazer uma adição novamente, tá? Uma soma. Então, vai ser 146 mais 123. Então, aqui nós temos que pode também você estar fazendo as imagens, né? Desenhando para facilitar
vocês verem e não correr o risco de errar. Então, 6 mais 3. Ou pode fazer o risquinho, né? Temos 6 mais 3, coloca mais 3 aqui. Então, dá quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 mais 3, 9. 4 mais 2, 6. 1 mais 1, 2. Então, quantos selos temos juntos? 269 selos. Certo, criançada? Muito bem. Então, nós finalizamos essa correção e vamos hoje, né, fazer uma revisão sobre as resoluções de subtração, tá bom? Então, vamos lá revisar e depois praticar com uma atividadezinha, tá certo? Então, acompanhe junto comigo neste vídeo. Então, vamos ver aqui um pouco, né, sobre relembrar o que é a subtração, né? Então, ele diz que é o seguinte, subtração é uma das 4 operações fundamentais da aritmética. Consiste em subtrair 2 ou mais números, tendo um outro número como resultado. O sinal indicativo da subtração é o sinal de menos, né? Que é esse tracinho aí. Os números antes do sinal de igual são chamados de diminuendo e subtraindo, tá certo? Bom, então é isso. Nós, como temos aí no exemplo, né? 353 é o minuendo, 255 é o subtraindo. E aí a gente tem, né, o resultado, tá certo? Bom, então espero que vocês possam estar relembrando tudo que foi visto na subtração. Bom, então nós vamos resolver aqui uma operação da subtração, tá certo? Vamos tentar solucionar. Bom, então aqui nós temos Carlinhos tem uma coleção de 8 carrinhos. Preste atenção à imagem aí, tá? 8 carrinhos. Preste bastante atenção. É como eu falei, né? Naquelas dicas lá da adição. É importante a gente observar o quê? Mirar na pergunta. E também observar as imagens, porque as imagens, elas nos ajudam muito a entender um problema, tá? Então, não esqueçam disso. Que quando elas não tiverem, para facilitar, nós podemos fazer algumas imagens, né? Como aqueles desenhos, as bolinhas, os risquinhos, para facilitar. Bom, então, ele deu 3 carrinhos para seu primo Henrique. Com quantos carrinhos Carlinhos ficou? Então, só lembrando, né? Quantos carrinhos ele tinha? 8, né? Como tá na imagem. E quantos ele deu? 3. Então, dos 8 eu tiro 3, boto pro outro lado, não é isso? Então, a operação a ser realizada é a da subtração, ou seja, retirar. Então, ficou o quê? 8 menos 3, que 8 menos 3 é igual a 5. Que se lê assim, né? 8 menos 3 é igual a 5. Portanto, Carlinho ficou com 5 carrinhos. Eu que subtrair, né? Subtrair é o mesmo que retirar. Na subtração, utilizamos o sinal de menos, que pode ser lido como uma palavra menos, né? Esse tracinho aí, como nós já falamos lá anteriormente, quando nós estávamos definindo. Então, vamos ver aqui um outro exemplo, né? E aí, como é que a gente formula essa questão? Então, nós temos o valor de 640 menos 42. Observe, analise. Primeiro que nós temos que fazer é o quê? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? Quando não tem, né, como aqui a centena não tem, né, é menos 42, então a gente coloca um 0, tá certo? Bom, primeiro a gente coloca o número maior e depois o menor. Então, aí o número maior é 640, maior do que 42. E
Observando que nós temos um zero. Na subtração, quando a gente tem um zero, a gente pega um número emprestado lá do outro. Então, o número 4 vai emprestar um, que aí o zero vai ficar o quê? 10. Tá certo? Então, 10 menos 2, 8. Na dezena, o 4 menos 3, 4 menos 4, né? Seria isso. Mas aí, como a gente pegou um número emprestado, o 4 fica 3. 3 dá por 4? Não dá, né? É um número menor. Então, eu tenho que pegar um número mais um emprestado lá do 6. Então, o 6 lá fica 5, e aí o 1 e o 3 fica 13, né? 13 menos 4, 9. Bom, o número 6, né? Que não é mais 6, vai ser 5, porque ele emprestou 1, né? Lá para a dezena. Então, ficou 5 menos 0 é 5. Então, o valor 640 menos 42 é 598. Bom, então, para nós finalizarmos a nossa aulinha de hoje, eu deixo aí um questionário de 4 questões, probleminhas, para que vocês possam estar analisando em casa e resolver, tá bom? Então, se empenhem nas resoluções, façam direitinho, né? E, claro, né, são pequenos desafios para que vocês possam estar trabalhando, desenvolvendo, né? Malhando o cérebro, tá bom? Tá certo, criançada? Então, boa prática. Resolvam as suas atividades. Então, um cheirão no coração, que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, podem estar me procurando, tá certo? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula de matemática. Um cheirão.